Esta é a entrevista na íntegra com a professora e pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional e coordenadora do Grupo de Estudos do Território de História Urbana, Fânia Friedman, convidada pela AFPEA para compor o episódio número 4 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 12ª entrevista da série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, em que a gente começa a falar sobre cidades. Ela faz parte do 4º episódio da série de podcasts que você confere em todos os agregadores e também no site afpeasindical.org.br. E para esse bate-papo está aqui ao meu lado o meu parceiro na empreitada, o curador do 4º episódio da nossa série, o Cleandro Krause, ele que é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional. Cleandro, muito obrigado pela parceria, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. E para esse bate-papo, a nossa convidada é a professora Fânia Friedman, professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também coordenadora do GESTO, Grupo de Estudos do Território e de História Urbana. Professora, muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa por aqui na nossa série. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui. E a gente começa a conversa, o bate-papo, com uma pergunta do nosso curador, o Cleandro Krause. Cleandro. Obrigado, Lucas. Obrigado, Fânia. Bom, é difícil primeiro começar, acho que é importante deixar registrado, né? A Fânia foi minha orientadora no doutorado no IPUR e, como uma especialista em história urbana, foi convidada a participar dessa nossa série de podcasts da AFPEA, né? Fânia, a gente gostaria muito de poder contar com a tua participação no sentido de ter uma perspectiva histórica, né, de epidemias no Brasil e dos impactos, das consequências e também das medidas, né, de política pública que foram tomadas para tentar dar conta, em relação a esses efeitos das epidemias, né, do passado. Então, eu queria começar aqui colocando um pequeno trecho, né, do livro do Jaime Benchimol, que foi publicado em 92, que é o Pereira Passos, um Hausmann tropical, em que ele trata da primeira grande epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, em 1849, 1850, e eu pensei dessa leitura do Benchimol uma informação, né, de que naquele momento, né, a febre amarela ela era mais letal, né, ou para os estrangeiros ou para os brasileiros de origem europeia, né. Isso me chamou a atenção, essa consideração, né, que ele faz, né. Bom, o Benchimol também informa que naquele momento, né, como resposta, né, à epidemia, foram criadas duas instituições, uma comissão de engenheiros que iria propor medidas de saneamento, né, e uma junta de higiene ou de saúde pública, né, como ela foi também chamada nas províncias, né, além da corte, né, uma junta de higiene ou de saúde pública, né. Sabendo, né, que teria assim, uma letalidade diferente da doença, né, para pessoas, né, dependendo da origem delas, né, eu fiquei pensando, né, que as intervenções que vêm em resposta às epidemias, naquele momento talvez fossem guiadas por alguma política de classe, ou alguma política de raça, ou as duas coisas, né. Isso a gente isso seria verdade? Você concorda com isso? Se você pudesse comentar esse tema, nós gostaríamos de lhe ouvir. E já coloca assim alguns desdobramentos, assim, que eu imaginei que poderiam ser questões que se desdobram, né?
quanto à medida ou à forma pela qual uma política pública poderia intervir, seja no corpo dos indivíduos ou seja no corpo social e, portanto, na cidade, né? Quem tem ou teve essa autoridade para poder intervir no corpo dos indivíduos ou no corpo da cidade, né? Onde, né, se podia e onde não se podia intervir, né, em resposta a uma epidemia como foi essa lá da meados do século XIX. Obrigada, Cleandro. Eu vou explorar algumas características que apareceram por conta dessa primeira epidemia essa que vai praticamente todos os anos se recompor. Eu diria que a segunda metade do século XIX, pelo menos aqui no Rio, mas não apenas aqui no Rio, eu acho que as epidemias elas foram um mal que graçou esse país como um todo, alguns lugares mais, outros menos. Essas epidemias de febre amarela, depois a gente teve epidemia de cólera, também nós tivemos outros tipos de males aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, como difteria, doenças como pneumonia, enfim. A questão da doença vai junto com a questão das epidemias. Eu queria te responder fazendo algumas considerações iniciais. A primeira consideração é te responder diretamente quando você pergunta se essas intervenções elas teriam sido guiadas por políticas de classe ou de raça. Diretamente eu te responderia que sim. A Junta de Higiene Pública, depois Junta Central de Higiene, no final do século XIX, Inspetoria Geral de Higiene, essa junta tinha normas bastante rígidas de higiene pública, pregava medidas contra costumes, vícios, hábitos não higiênicos, tanto privados quanto públicos. Isso é muito importante. Eu acho que a gente ainda está nesse primeiro momento. Nós ainda não tivemos a Revolução Bacteriológica de 1880, mas ainda temos uma perspectiva higienista, perspectiva essa que interferia no corpo dos indivíduos, mas interferia também no corpo da cidade. Ou seja, o que eu quero trazer, em primeiro lugar, é que essas intervenções de base higienista, no caso, ela significa que o indivíduo, e sobretudo o indivíduo pobre, ele é o responsável pela doença, pela enfermidade, o que é muito grave porque isso implica em políticas de intervenção nos locais de moradia desses pobres, responsáveis pela propagação de doenças e, portanto, da própria epidemia. Então, os higienistas consideravam que, por exemplo, a superlotação de moradias era um elemento fundamental de propagação, as casas mal aeradas, mal iluminadas, construídas no nível do solo, portanto muito úmidas, a questão da existência de pântanos esses que traziam vindos debaixo da terra, os vapores esses chamados de miasmas, que seriam os transmissores das doenças. Então, haveria, portanto, dois elementos aí que estão convivendo ao mesmo tempo, que é a percepção do pobre como o responsável pela propagação das doenças e das epidemias, através dos lugares que ele vive, das imundícies,
E, ao mesmo tempo, esse corpo social precisava ter a sua intervenção também. Então, vamos pretender criar ruas mais largas, vamos abrir mais ruas, a direção do vento dessas ruas é fundamental, né? A aeração, portanto, dessas ruas é fundamental, a pavimentação dessas ruas é fundamental, o esgotamento das águas pluviais era fundamental para não acumular, portanto, mosquitos transmissores. Então, você tem, ao mesmo tempo, dois tipos de perspectiva. Uma de atuação no corpo dos indivíduos esses pobres, negros, responsáveis pela propagação de doenças. Isso significa que os ricos tinham muito medo dessas doenças, como a gente pode imaginar. O nível de mortes era muito alto naquela época, né? Então, são intervenções que se davam nesse período nas cidades e vilas brasileiras. Eu entraria um pouco por aí, Leandro. Evidentemente que essa questão ela tem uma consideração importante a ser feita aí, que é que esse corpo social, assim como o corpo individual, mas o corpo social é um recurso que deve ser preservado. O Estado precisava assegurar o bem-estar, a segurança, e que, portanto, ele não deveria se preocupar se essa atuação nessas áreas urbanas ela estaria acima dos interesses individuais. Então, as intervenções, elas tinham um caráter extremamente violento, isso é bom dizer. Não é à toa que no início do século XX a gente vai ter a grande revolta da vacina, mas não vamos entrar nisso. Enfim, o que eu quero trazer é que, apesar dessas intervenções, nem sempre, pelo menos nos primeiros tempos da segunda metade do século XIX, essas doenças epidêmicas elas foram controladas. E isso, de fato, não aconteceu. Então, você tem intervenções importantes, ou pelo menos projetos importantes, de dessecamento de pântano. Depois a gente vai ter, aqui no Rio de Janeiro é clássico isso, de destruição de morros para o vento passar, a tentativa de você melhorar as imundícies nas ruas, a tentativa de se pensar em casas mais higiênicas para os pobres, aterros em geral, a proibição de enterros das igrejas. Falava-se muito também que a dieta dos pobres era muito não interessante no sentido de comer angu com dendê, camarão, amendoim, enfim, uma dieta muito pouco interessante e produtora, portanto, de doenças, que os pobres não faziam exercícios físicos, a prostituição, enfim, se coloca aí uma série de intervenções, ou pelo menos de propostas de intervenção nas cidades, que se por um lado tem um elemento violento, por outro lado também tem um elemento de que a questão do corpo social está acima dos interesses individuais. Eu começaria por aí, Leandro. Assim, me chama a atenção, né, que mesmo com as epidemias não controladas, né, tem uma série de medidas que são postas em prática, né, ainda num quadro de crença, né, nos miasmas, né, como o veículo propagador das doenças, né, justamente por não ter ainda, enfim, não se tinha um microscópio suficientemente potente que pudesse observar, né, os micro-organismos que de fato eram um vetor
levavam as doenças, né? Mas o que me parece interessante é que mesmo assim, né, uma série de medidas drásticas, né, a gente pode até dizer, foram tomadas, né, em cima de bases ou assim de pressupostos que com o tempo foram se mostrar falsos, né? Quer dizer, mas talvez fortemente justificado, sim, pelos impactos ou pela gravidade da epidemia e da doença em si, né? Eu não sei, Fanny, assim, eu teria já um outro tópico assim que queria pedir para você explorar, né, que viria na sequência desse, né, que já apareceu um pouco, né, com medidas, por exemplo, de demolição de morros, né, para melhorar a circulação, né. Eu acho que isso me chamou atenção, assim, me chamou atenção durante o doutorado, né, que nesses primórdios assim do urbanismo, né, e acho que mesmo antes, né, do urbanismo haussmanniano, né, tem assim um componente de circulação que já está presente, né, nessas intervenções, né, e que é interessante, acho que chamar atenção, né, quando a gente olha é contemporâneo a essa primeira epidemia grande, né, grave, né, de febre amarela no Rio. A gente tem um movimento higienista se reforçando na Europa, fazendo um congresso em Bruxelas em 1852, e tem um higienista inglês, o Ward, né, que ele estabelece, né, ele faz uma fala nesse congresso que estabelece paralelos, assim, analogias, né, entre a circulação sanguínea no corpo humano, né, que tinha sido descoberta há pouco tempo, tinha sido, enfim, descrita, né, há pouco tempo, e a circulação, outras formas de circulação que envolvem fluxos materiais, né, na cidade, quer dizer, talvez no momento em que o uso do trem, né, da máquina a vapor e do trem, né, tá se consolidando, né, na Europa. Então acho que me parece assim que a ideia de circulação ganha força, né? Todos esses outros fatos contemporâneos reforçam a ideia, né, de que a circulação é importante, e tem uma ideia que está associada a isso de que circulação é sinônimo de saúde, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, desenvolver um pouco essa ideia, né, de que se a circulação, se a livre circulação, quer dizer, né, a cidade, né, se livrar dos seus detritos, né, se isso é importante, né, para a saúde, né, o que as reformas urbanas que vão ser propostas, né, em decorrência disso, como é que elas incorporam essa ideia ou esse sinônimo de circulação e saúde? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, olha só, por que você tem que preservar a vida? Por que se torna um problema essas epidemias? Essa ideia é algo que vem já no finalzinho, meados para o final do século XVIII, no sentido de dizer o seguinte, são os fisiocratas. Talvez o mais importante fisiocrata foi o Kirchner, que por acaso, e não por acaso, era um médico, e que ele está dizendo o seguinte, é importante reconhecer que, primeiro, a produção econômica ela é basicamente o que vem da terra, ou seja, da natureza, né? A terra e a natureza ela é capaz de produzir algo novo, ou seja, a indústria e o comércio só transformam e só transportam esses produtos da terra, e esses produtos, eles circulam, esse é o ponto, circulam entre as classes, né? Então, essa ideia de circulação, ela já vem, portanto, no século XVIII, mas ela vem acompanhada por uma perspectiva de um certo liberalismo econômico. Olha, o Estado não deve intervir muito, não. Ele deve garantir a ordem e deve ser o guardião da propriedade. Então, é uma perspectiva bastante liberal
no sentido mais moderno do termo. Por que eu trouxe os fisiocratas? Porque eles estão muito preocupados com a saúde dessa população que vai produzir. Então, se a riqueza de uma nação não é mais o comércio mercantil, ou o comércio na perspectiva mercantilista, e sim, sobretudo, que a perda de braços é fundamental. É fundamental para algum tipo de intervenção. A preservação da vida é fundamental, porque a produção econômica, basicamente uma produção que vem da agricultura, ela precisa de muitos braços. Então é preciso manter esse homem todos os dias acordando e trabalhando. Esse marco do final do XVIII, ele está contemplando essas perspectivas que vão surgir no século XIX. Claro que você já tem todo um pensamento higienista, aliás, vem da Grécia, mas enfim, a gente pode dizer que no século XVII já tem médico inglês que está falando da necessidade de intervenções, né? É um médico higienista, enfim. Mas onde que eu estou querendo chegar para responder a pergunta feita pelo Cleandro? Essa circulação, portanto, da mesma maneira que você tem a circulação sanguínea, você tem a circulação da cidade, e você tem, através de novos pensamentos, e aí, Cleandro, eu traria os socialistas românticos. Eu acho que os primeiros tempos do século XIX, sobretudo anos 40, quando eles já estão aqui no Brasil, basicamente franceses, que são intelectuais, que são militantes de uma perspectiva aqui no Brasil anti-escravista, republicana, e que, portanto, a superação das enfermidades seria também através da pregação, segundo eles, da constituição de um verdadeiro cristianismo. E esse cristianismo seria o seguinte: os avanços dessa sociedade industrial europeia trazia efetivamente conceitos novos, no caso até mesmo de circulação por conta não só da máquina a vapor, mas das ferrovias, né, que transportam com menos tempo, né, as mercadorias e as pessoas, portanto, circulam, né, mais uma vez. Esse pensamento cristão, que a gente pode chamar assim dos socialistas utópicos, nestas cidades republicanas, né, trariam, por exemplo, o descanso aos domingos, a igualdade entre homens e mulheres, né, a criação de sociedades de ajuda mútua e a higiene. O verdadeiro cristianismo seria o império, vamos dizer assim, da higiene. E essa verdadeira higiene seria também para os socialistas utópicos, eu não estou falando de socialismo científico marxista da segunda metade do XIX, traria, por exemplo, a eliminação do lixo, a eliminação dos cafés, das casas de jogos, né? E, por outro lado, traria a limpeza das ruas, traria o conforto, traria a estética, né? Mas o que eu gostaria de trazer, mais importante do meu ponto de vista, é que essa higiene, essa grande higiene pública, esse grande cristianismo, essa saúde para todos, né, não seriam alcançados através de reformas pontuais. Porque o tempo todo que a gente estava conversando, até aqui, a gente está sempre falando em intervenções pontuais. Vamos resolver o problema de esgotamento sanitário, vamos resolver o problema de abastecimento de água, vamos resolver o problema de escoamento de águas pluviais,
vamos resolver o problema das edificações ou moradias dos pobres, vamos criar uma uniformidade na arquitetura ou nos materiais utilizados. Na verdade, o que esses socialistas utópicos trazem, e eu diria, Cleandro, que é um rascunho importantíssimo do que vem a ser na virada dos anos 1880, com o nascimento, ou se não é o nascimento, é o iniciozinho de um pensamento urbanístico dos anos 80, seria a ideia de um plano de conjunto. E eu acho que isso, para mim, é fundamental. Eles, inclusive, além de falar de igualdade entre mulheres e homens, etc., até falavam em demarcação de terras indígenas. Enfim, eu queria trazer essa ideia da circulação, inclusive porque esses socialistas são os grandes incentivadores das estradas de ferro, as estradas de ferro como sendo, vamos dizer assim, o símbolo máximo de uma modernidade não violenta, de uma modernidade que não traz sofrimento humano, porque a experiência que se tinha na Europa, que essas cidades industriais, entre aspas, modernas, elas traziam sofrimento. E o que eles estão pregando é o não sofrimento, quer dizer, além dos banhos e do ar puro, das casas construídas acima do nível do solo, expostas ao vento leste, portanto aeradas, iluminadas, etc., etc., eles também traziam algo que eu esqueci de falar, que me parece bastante importante, é que eles também trazem para o Brasil a homeopatia. Então, esses socialistas utópicos diziam o seguinte: a medicina dos pobres é a homeopatia, porque é barata. Então, em 1844, é o primeiro dispensário homeopático na cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, você já tem um instituto homeopático e vários jornais dos socialistas também. O que eu queria trazer é que são linhas de pensamento muito diferentes ainda, portanto é uma disputa político-ideológica, mas o que eu queria trazer é que são perspectivas que muitas vezes se encontram em alguns pontos. Por exemplo, contrário a essa perspectiva socialista, você tem o José Pereira Rego, por exemplo, segundo Barão do Lavradio, médico que depois vai ser presidente da junta, ele foi vereador, etc., etc., que ele fez um levantamento das doenças de 1830 até 1870, e mais uma vez ele coloca a questão da febre amarela, a cólera, o sarampo, a tuberculose, a varíola, etc., etc., etc. E ele vai dizer, olha, além dos miasmas, há elementos importantes a serem considerados, como as más condições sanitárias. Né? Então, o comércio de escravos, ele não é contra a escravidão, mas ele diz que esse comércio ele deveria ser bastante controlado pelas autoridades, porque trazem doenças de pele, etc., etc., etc. Depois ele vai dizer imundície de rua, ele vai falar de cortiço, ele vai falar de valas não cobertas, mas de qualquer maneira ele está falando de intervenções pontuais. Ele está falando, quando ele foi vereador, por exemplo, em 66, ele fez um código de posturas que nunca foi implementado, por exemplo. Foi arquivado e depois vai servir de base ao relatório, quando ele é presidente da Junta de Higiene Pública. Enfim, são duas perspectivas diferentes, portanto, mas que esbarram em algumas características de intervenção. Só que uma é uma intervenção a nível global, né? Inclusive pensando o Brasil como um todo, porque os socialistas utópicos, quando eles falam nesse plano global, eles não estão falando só de um plano para a cidade, eles estão falando de conexões entre as cidades.
e eu acho que a estrada de ferro aí tem um papel fundamental. Enfim. Bom, são duas perspectivas que acho que ficaram estão muito bem apresentadas aqui, né? Não sei se dois paradigmas, enfim, né? Que de alguma forma deve ter tido algum embate de ideias, né? E eu não sei se você poderia fazer um complemento agora ou fazer uma reflexão se acho que a gente já sabe mais ou menos, né? Qual foi aquela que se tornou hegemônica, né? Acho que a perspectiva de intervenção, mas se alguma síntese dessas duas perspectivas foi possível, né? No que veio a ocorrer na sequência no Brasil, né? A partir desses embates de ideias de meados ou mais meados acho, do século XIX, né? Talvez mais para o final do século, né? Teve alguma síntese possível disso, né? Ou teve vencedores e derrotados dentro desse embate? Acho que teve vencedores e derrotados, tanto que alguns desses médicos homeopatas, e alguns inclusive já brasileiros, foram perseguidos, inclusive, esses socialistas. Então há uma derrota, eu diria, né? Digamos assim, o elemento positivo dessa história toda é que esses homens trouxeram para o Brasil, pelo menos rascunhos de uma perspectiva de intervenção mais ampla, uma intervenção do Estado, não é? Que o Estado é responsável pelas políticas públicas, que o Estado deve interferir, sem dúvida alguma, e que, portanto, esse urbanismo aí, consolidado nas duas... Consolidado não, inicialmente pensado, refletido nas duas últimas décadas do século XIX, deve a esses homens o seu pensamento inicial. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, mas eu acho que aí eu vou me estender demais, mas, por exemplo, Beaurepaire Rohan, já em 1853, né, no seu relatório, ele era o diretor de obras públicas, ele está profundamente influenciado por esse pensamento. Então você tem dentro do aparelho de Estado, se a gente pudesse chamar assim, o reconhecimento, por exemplo, de que não há, isso são palavras textuais dele, 1843. Ele diz que tem a falta de um arranjo global, tanto que o relatório dele vai se chamar Plano Colossal. Claro que ele está falando em regras para o desenho da cidade, ele está falando de normas de edificação, ele está falando da necessidade de arborização, de drenagem de chácara, de pavimentação de ruas, etc., que a gente já falou. Mas ele também está falando que é preciso demolir 5.000 prédios na cidade do Rio de Janeiro para que a cidade fique mais aerada. Quem é que vai ser prejudicado nessa demolição? Ou seja, a questão da medicina, vamos falar claro, o Beaurepaire não era médico, mas o José Pereira Rego é médico, né? Então, a medicina como a ciência básica de reflexão, né? Tirando um pouco o papel dos engenheiros no sentido dos seus projetos, coisa que daqui a pouco vai virar outra vez quando a Comissão de Melhoramentos nos anos 1870 vai fazer 2 planos, 75 e 76, que justamente o Benchimol, que você citou, vai denominar o plano deles de plano dos engenheiros. Enfim, é um pouco por aí. Então é isso, vamos encerrando mais esse bate-papo aqui da série AFPEA Mundo Pós-Pandemia com a professora Fania Friedman, professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, coordenadora do GESTO, o Grupo de Estudos do Território e de História Urbana, a quem eu já agradeço pela participação. Quero agradecer também
ao nosso curador do 4º episódio da série de podcasts da FIPEA, o Cleandro Krause, arquiteto e urbanista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional. Cleandro, valeu pela parceria, deixo o encerramento contigo. Obrigado, Lucas. Obrigado especialmente a Fânia por essa aula. mais uma aula, como tantas que eu tive o prazer de poder assistir. E vamos em frente. Obrigado. Eu gostaria, primeiro agradecer a oportunidade e segundo dizer, olha, hoje, com essa nossa pandemia da Covid, eu acho que a gente pode tirar alguns paralelos, não é não? Essa disparidade social, essa disparidade espacial, né? Essas condições tão ruins de habitação, bairros insalubres, condições sanitárias inadequadas, péssimas condições de trabalho, eu acho que são considerações que a gente pode fazer em relação ao passado, não é? Um certo paralelo nas dificuldades de contenção também dessa nova epidemia que a gente está vivendo hoje. De qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que vocês gostem desse episódio. Enfim, estou à disposição. Obrigada.